Livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. A palavra de Deus diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O texto aqui começa com Jonas tendo uma conversa com Deus. O texto começa dizendo: e orou ao Senhor e disse. Irmãos, nesses dias de hoje, nos dias que estamos passando, temos visto coisas terríveis acontecendo. Temos visto pessoas matando por nada, literalmente por nada, apenas por querer fazer, apenas pela maldade, apenas por não terem amor, nem por si nem pelos outros. Roubam, matam, fazem um mal que parece que não está fazendo a uma pessoa, a um ser humano, a alguém que se parece com ele, que é da mesma forma que ele. E muitas vezes nós, podemos dizer assim, as pessoas do bem ou as pessoas de bem, quando vê esse tipo de coisa, a gente se choca, a gente não aceita, a gente não entende o porquê disso. E muitos, quando veem esses fatos, e nós vemos muitas vezes a própria família da pessoa que faleceu, da pessoa que perdeu algo, diz assim: eu quero justiça. E muitas vezes esse pensamento que a lei venha tomar conta, que a lei venha fazer algo, seria talvez aquele pensamento antigo que é dente por dente e olho por olho. Muitas vezes quando falamos e dizemos assim, eu quero justiça, é porque às vezes pensamos em fazer da mesma forma que foi feito. E nesse texto aqui, quando nós lemos e sabemos de tudo que houve aqui, Jonas, quando faz essa oração ao Senhor, conversando com Deus, ele diz a Deus: não foi isso que eu disse ao Senhor lá na minha terra? E ele diz: por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é muito bom, porque eu te conheço e eu sei que o Senhor não vai fazer mal. O texto diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? E quando nós lemos esse texto, dá a entender que Deus ele teve uma conversa com Jonas. Deus ele chamou Jonas, e nós conhecemos. Peço a você que volte um pouquinho aí no capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 e verso 2, que é esta conversa que Deus teve com Jonas. Capítulo 1, verso 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade grande, poderosa, era um exército forte, era um povo mau. E Jonas era vítima deste povo. A família de Jonas era vítima deste povo. E Jonas não gostava desse povo. Jonas não gostava, assim como muitos outros, Jonas não gostava deste povo, desta cidade. Cidade de Nínive. Contam que o exército era tão mau que quando iam nas cidades vizinhas, que tomavam os bens, as posses, matavam as pessoas, cortavam as suas cabeças, esquartejavam por pura maldade, porque eram maus. Isso é a história que conta. Era um povo que não tinha temor a nada, não temia a ninguém, eram maus. E Jonas conhecia este povo. Como eu disse, Jonas era vítima deste povo. E quando Deus diz para ele, Deus chama-o
e diz: vai a Nínive e prega aquele povo. Vai a Nínive, e o texto diz aqui: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Talvez naquele momento seria o momento de Jonas dizer assim: eu vou clamar contra aquele povo, anunciar o que Deus quer que eu fale, porque Deus vai acabar com eles. Talvez ele ficasse feliz, porque ele queria justiça. Talvez ele ficasse feliz, talvez eu, talvez você. Mas Jonas, ele conhecia a Deus. Jonas, ele sabia qual era o Deus que estava falando com ele. Jonas, ele sabia que Deus é um Deus que sempre vai dar oportunidades. E o texto que nós conhecemos, Jonas, ele não faz aquilo que Deus o chamou. Nós sabemos que Jonas, quando ouve aquela palavra de Deus, ele foge. Ele pega um barco para ir até a cidade de Tarsis. E a vontade dele não era ir para Nínive, mas Deus disse: ele vai e fala contra ela, anuncia a ela o que eu vou fazer, eu vou acabar com eles. Digo novamente, talvez ele ficasse feliz, mas ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. E no coração dele, na oração dele, que nós vimos no capítulo 4, verso 2, ele conversa com Deus aqui nesse começo e diz a Deus: Senhor, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não vai acabar com eles, o Senhor não vai acabar com a vida deles, o Senhor não vai acabar com esta cidade, porque o Senhor é bom. E Jonas não vai para Nínive, e ele tenta fugir daquilo que Deus o chamou. Muitas vezes Deus nos chama para algo, Deus nos chama para fazer algo, e quando a gente não entende, cantamos o hino aqui agora, que é só esperar acontecer, é só esperar a vontade de Deus. Muitas vezes falamos aqui que tudo é no tempo, tudo é na vontade de Deus, e é sim, mas às vezes, ou quase sempre, Deus nos chama para fazer algo, Deus nos dá uma ordem, Deus diz para mim e para você: vá a Nínive, vá aquela pessoa que muitos dizem que não tem jeito, vá aquele homem, vá aquela mulher, vá o teu parente, vá o esposo, falando como hoje, família, vai na tua casa, nos teus, e diz a ele o que Deus tem para ele, o que Deus pode fazer na vida dele, e se ele não quiser que Deus faça, vai ser ruim para ele. Mas muitas vezes fugimos para Tarsis, olhamos para a pessoa, e vemos uma pessoa tão má, vemos uma pessoa, como muitos gostam de dizer, não tem mais jeito, não há mais solução para a vida dele, para a vida dela, e fugimos, e não fazemos aquilo que Deus mandou. Não queremos levar para ela a palavra, não queremos anunciar a ela que Deus pode dar uma oportunidade, mas é necessário arrependimento. E era esta a mensagem que Jonas tinha que levar para a cidade de Nínive: arrependam-se, porque senão Deus vai destruir tudo. Mas Jonas não queria que aquela cidade se arrependesse. Jonas tinha fúria, Jonas estava chateado com aquelas pessoas, e ele não vai anunciar, ele não queria ir anunciar, porque, como eu disse, a cidade de Nínive era uma cidade que ela conspirava contra Deus, era uma cidade que tomava o pouco dos seus vizinhos, era uma cidade má, um povo mau, um povo de guerra, um povo que servia a vários deuses, uma cidade que vivia em prostituição, uma cidade que vivia envolvida com feitiçarias. Havia naquela cidade na época cerca de 175 mil pessoas, um povo que vivia de fato na lama do pecado, um povo perdido, podemos assim falar, um povo que para muitos não tinha mais jeito para aquela cidade, não tinha mais jeito para aquele povo, tanto que o próprio Deus diz, capítulo 1, no verso 2, Deus diz a ele, dizendo a Jonas: porque a sua malícia, a malícia daquela cidade, a maldade daquela cidade, chegou até Deus, incomodou até a Deus. Um povo terrível de fato. Mas a missão de Jonas era anunciar a Deus,
anunciar o arrependimento. E muitas vezes fazer isso dói. Muitas vezes fazer isso é difícil. Conhecemos João Batista, que certa vez pregando ele diz: arrependei-vos, raça de víboras. Muitas vezes dizer à pessoa para ela se arrepender, a palavra vai ser dura, a palavra vai doer, a palavra vai trazer um choque, a palavra vai fazer com que ele, com que ela olhe para a sua vida, para a sua própria vida, para a sua condição e faça em si, olhando para dentro de si, para a sua própria vida, analise a si mesmo. A palavra de Deus traz isso. E Jonas, digo novamente, ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque Jonas queria olho por olho, dente por dente. Jonas queria que Deus acabasse com aquelas pessoas. Mas nem tudo que eu quero, nem tudo que você quer, nem tudo que Jonas quis pode acontecer se não for da vontade de Deus. Deus pode até permitir que eu, que você, peguemos um barco para Nínive. Deus pode até permitir que eu, que você, não façamos por enquanto a sua vontade. Ei, mas deixa eu te dizer que quando Deus quer te usar ou me usar, Deus vai trilhar caminhos para que nós voltemos ao início, para a ordem que Ele deu para mim e para você. Talvez você possa dizer, como foi dito aqui na frente: eu estou aqui, eu visito aqui, eu me sinto bem aqui, mas eu ainda não sou daqui. Não te preocupa, porque eu tenho certeza que quando Deus quiser que você venha, você virá. Quando Deus disser assim, é hoje, não tem jeito. Você pensa que nem ia estar aqui, você pensou que está em outro lugar, a tua vontade seria outra, mas Deus vai fazer com que a baleia, com que o peixe grande, com que a situação aconteça, para que você chegue aonde Ele quer. E foi assim na vida de Jonas. Jonas não queria, mas nós conhecemos, houve uma tempestade no mar, ele entra no barco para Tarsis. Deus manda uma tempestade naquele mar, o barco vai a pico, à tona, o povo ali dentro fica louco. O que houve? A Bíblia diz que eles oram aos seus deuses, pedem aos seus deuses e nada acontece. Até que Jonas se acusa e diz: o culpado sou eu. Pegando agora a palavra de Juquinha: cara, o culpado sou eu, fui eu. E os marinheiros ali entram em pânico e dizem: o que tu fizeste? Por tua causa vamos perecer, o que vamos fazer? E Jonas diz: lance-me no mar. E a Bíblia diz que quando os homens fazem isso, lançam Jonas ao mar, a tempestade se acalma, o mar se aquieta, há uma bonança naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Deus age. Deus manda um grande peixe que traga Jonas. Deus manda um grande peixe que o engole. Deus manda um grande peixe. A Bíblia diz que é um grande peixe. Tem gente que não acredita, eu não quero nem saber quem não acredita. Se a Bíblia disser que ele, Jonas, engoliu a grande baleia, o grande peixe, eu acredito, porque está na Bíblia. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e por 3 noites e 3 dias ele esteve ali, orando ao Senhor, agradecendo e pedindo misericórdias. E o grande peixe fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Capítulo 2, verso 10 diz que o grande peixe, por favor, vamos ler, capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E o meu e o teu Deus, ele só não criou, mas ele falou com aquele grande peixe. O meu Deus e o teu Deus, ele não só cria situações, mas ele fala com a situação para me colocar no eixo e para te colocar no eixo. Eu não quero, mas Deus quer. Eu não aceito, mas Deus aceita. Eu não gosto, mas Deus gosta e adora. Não é como eu quero, não é como você quer, não é no meu tempo nem no teu tempo. Falamos tanto isso aqui, é pregado tanto isso aqui, graças a Deus.
E como foi dito, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos esperamos na vontade do Senhor. O grande peixe fez o que Deus quis. Jonas chega a Nínive, na cidade de Nínive. A missão era pregar contra a cidade de Nínive, anunciar: Deus vai acabar com tudo. Daqui a 40 dias tudo vai ser acabado, tudo vai ser exterminado. O texto não fala, mas com certeza Jonas grita: arrependam-se, arrependam-se de seus pecados e serão perdoados, arrependam-se. Talvez não com muito ânimo, porque não era a vontade dele, não era o desejo dele. A vontade dele era que Deus exterminasse, porque aquilo era um povo mau. Mas para Deus, igreja, não tem bonzinhos. Para Deus não tem aqueles que merecem. Para Deus todos são iguais e todos merecem arrependimento e salvação. Por isso João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que talvez para uns seja bonzinho, talvez para outros não preste, mas que todo aquele que aceitar, todo aquele que entender, todo aquele que deixar a sua vida de pecado, todo aquele que aceitar Cristo Jesus, todo aquele que entender que só Deus ele pode salvar, todo aquele, este receberá o perdão do Senhor. Aleluias. E a mensagem era essa: arrependam-se de seus pecados, serão perdoados, e se não se arrependerem, irão pagar um preço muito alto. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos daqui a 1 hora o que vai acontecer, nós não sabemos o dia da nossa morte, e que bom por isso. Nós não sabemos o dia que Cristo irá voltar, e que bom por isso, porque talvez vivêssemos do nosso jeito e sabendo que ele ia voltar amanhã, hoje iríamos nos converter, mas nós não sabemos esse dia. Por isso todos os momentos esperamos Cristo voltar. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de quem espera Cristo voltar daqui a segundos, daqui a minutos, porque nós não sabemos. Por isso é necessário o arrependimento agora, hoje, e não amanhã. E era esta a mensagem de Jonas para aquele povo: arrependam-se, porque daqui a 40 dias, o bom desse povo é que tinha tempo, o bom desse povo é que Jonas disse quando iria ser: daqui a 40 dias. Imagine-se hoje pregando a palavra do Senhor aqui, as pessoas que ainda não são crentes, ainda não são servas, nós anunciássemos dizendo: se converta, porque daqui a 40 dias Cristo voltará. As pessoas iam esperar para o próximo dia ou o dia anterior à volta dele para se converter. Arrependam-se, porque Deus irá fazer coisa grande daqui a 40 dias. Mas irmãos, o que Jonas não esperava, o que muitas vezes nós, às vezes pregando a palavra, anunciando a palavra, muitos vão a lugares terríveis, presídios, onde tem muita gente ali má, muita gente que não está nem aí para a sua própria vida, no nosso bairro, na nossa cidade, os amigos, que muitas vezes são pessoas que só pensam o mal, só maquinam o mal, e nós às vezes pensamos que, poxa, não vale a pena pregar aquela pessoa, não vale a pena anunciar a Cristo àquela pessoa, não vale a pena dizer a ele, dizer a ela que arrependa-se, que mude de vida. Muitas vezes pensamos isso e às vezes ficamos até dizendo: poxa, eu vou perder tempo. Mas falar da palavra de Deus nunca é perder tempo. Anunciar a palavra de Deus nunca é perder tempo. E Jonas pensava que estava perdendo tempo. Jonas pensava que aquela palavra ia ser jogada ao vento, não ia valer a pena, ninguém iria ouvir, não ia acontecer nada. Mas aconteceu. Terceiro capítulo do livro de Jonas diz assim, verso 1, 3:1, leia comigo.
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, o quê? Creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Aleluias. Aquilo que Jonas pensava que era perda de tempo, aquilo que Jonas pensava que não ia valer de nada, não ia valer a pena, aquilo que muitas vezes nós pensamos que, poxa, pregar para ele, pregar para ela, mas ele não quer saber de Deus, ele não quer saber. Tudo há um tempo de Deus. A Bíblia diz isso. Não é no tempo de Deus? Então vai acontecer no tempo de Deus. Não é como eu quero. E que bom que não é como eu quero, porque às vezes eu quero uma coisa agora e daqui a meia hora eu quero outra coisa. Mas se formos fazer da vontade no tempo de Deus, nós temos que anunciar, nós temos que dizer, sim, como foi cantado e como foi dito: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Talvez um filho, talvez uma filha, talvez um esposo, uma esposa ainda não faça parte desta família, mas nós estamos esperando no Deus da família. Nós estamos confiando que a palavra que está sendo pregada, que está sendo dita, que está mostrando a ele e a ela todos os dias, há de frutificar no tempo do Senhor. No tempo de Deus ele vai ouvir, ela vai ouvir. E assim como este povo ouviu, e o texto diz: os homens de Nínive creram em Deus. A palavra foi tão forte naquele lugar, o agir de Deus foi tão forte naquele lugar, que o rei de Nínive, ele ouve aquilo, e ele próprio se converte, ele próprio se arrepende, e bota uma lei, decreta uma lei: todas as pessoas vão fazer um jejum, todas as pessoas vão se vestir de pano de saco, e não só as pessoas, mas também os animais. Aleluias. Desceu uma lei do próprio rei da cidade de Nínive. E o texto diz que aquele povo se arrepende. O texto diz que aquele povo aceita a Deus como seu Senhor. O verso 3:8 diz assim: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O anúncio era: se arrependam, senão Deus vai acabar com vocês. Se arrependam, porque o dia do grande juízo virá. Se arrependam, porque Deus vai vir furioso contra vocês. Parece que aquela palavra de Jonas estava sendo pregada e está sendo pregada hoje. Arrependa-se, porque Deus, Ele está furioso com o que você está fazendo. Arrependa-se, porque Deus não está contente, não está feliz com as suas atitudes. Arrependa-se, porque o dia do Senhor virá. Arrependa-se, porque neste dia, aquele que não entregar a sua vida para Ele, pagará um alto preço. Esta era a mensagem de Jonas. Esta é a nossa mensagem. Mas Jonas, capítulo 4, verso 1, leia comigo, por favor.
Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, irado, chateado, magoado. Jonas não gostou. O povo se arrependeu, e Deus não fez o que disse que ia fazer. Por isso, no verso 2, na sua oração, na sua conversa com Deus, ele diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando aí na minha terra? Pois me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas ali naquela oração parece aquele menino que quando pede algo ao pai e à mãe ele não dá, ele fica esperneando. Jonas não gostou do que viu. Jonas, ele fica chateado, magoado, porque a sua vontade era que Deus acabasse com aquela cidade. Mas a vontade de Deus era trazer salvação a cada morador daquele lugar. Mas Jonas, na sua oração, ele diz: ah, Senhor, bem que eu disse ao Senhor lá em Jope, quando o Senhor disse a mim que eu viesse para aqui, e eu disse ao Senhor lá, o Senhor não vai fazer. Eu disse ao Senhor, porque o Senhor é bom, aleluias, o Senhor é piedoso, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é sensível, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é bom, e o Senhor não vai fazer isso com eles, eu não vou lá não. Mas digo novamente, a vontade de Deus não é levar juízo ao homem. A vontade de Deus não é levar o homem ao inferno, porque Deus não criou o homem para o inferno. Amém, igreja? Amém. Deus criou o homem para estar adorando ao Senhor. A vontade de Deus era sim libertar, salvar aquelas vidas. E Deus, conversando com Jonas, vocês sabem, Deus faz com que Jonas entenda a vontade de Deus. Mas no verso 11, eu quero que você leia comigo. Verso 11, capítulo 4. Deus conversando com Jonas. Vamos ler do 10 para você entender um pouco mais. Com certeza você já leu esse texto, já viu várias pessoas pregando, mas vamos ler a partir do 10. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. Verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens, e que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, você se preocupou, você criou um amor por uma planta que você não fez ela crescer. Você criou amor por algo, Jonas, que não foi você quem fez. Você criou amor por algo que não era teu. Será que eu, Jonas, não vou me preocupar com aquelas pessoas? Será que eu, Jonas, não vou me preocupar com pessoas que, como ele diz aqui, não sabem discernir o que é uma coisa e nem quem é a outra? Será que eu, Jonas, não vou me preocupar com seres humanos que eu fiz com amor? E eu não os fiz para perecerem, eu não os fiz para perderem, eu não os fiz, Jonas, para matá-los. Eu fiz para dar vidas a cada um deles. Eu fiz para trazer coisas boas sobre as suas vidas. Eu fiz para abençoar a cada dia a sua vida e a sua família, Jonas. Eu não fiz eles para acabar com eles, Jonas. Aleluias. E esta é a mensagem de Deus para nós. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa o que você vem fazendo ou tem feito, não importa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te quer. Deus, Ele deseja você perto dEle.
Deus, Ele mandou o Filho dele por você. Aleluias. Por você, que pensa que não vale nada, que pensa que não presta para nada. Você que acha, aleluias, você que acha que para você não tem mais jeito, Deus está dizendo que Ele te quer assim mesmo. Assim mesmo. Talvez algumas pessoas dizem para você que não há mais o que fazer na tua vida de melhor. Talvez o teu caminho hoje seja de perdição, mas Deus está trazendo para você nesta noite perdão. Ele quer te recuperar, Ele quer te trazer de volta para Ele. Sim, tudo é no tempo de Deus, mas Ele me dá a condição, Ele te dá a condição de dizer: sim, Senhor, sim, Senhor, eu quero mudar. Sim, Senhor, eu quero ser melhor. E Ele vai nos ajudar a fazer isso. Eu já vi pessoas dizerem assim: quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fazer o que eu faço de errado, eu aceito a Cristo. Deixa eu te dizer, você não vai aceitar nunca, porque você nunca vai deixar, porque o inimigo sempre vai colocar situações na tua vida para te prender. Eu quero dizer para você nessa noite: venha com todos os defeitos que você tem, com todos os pecados que você comete, porque você não é diferente do que eu. Não, você é igual a mim. Sou pecador, sou falho, erro, mas a misericórdia do Senhor tem nos ajudado a caminhar. A misericórdia do Senhor tem nos dado mão, abraçado a mim e a todos aqui, para servirmos a Ele. Não porque somos melhores, não somos bonzinhos, não, mas Ele tem nos ajudado a cada dia mais negar o velho homem, morrer, matar o velho homem, para caminhar de acordo com a sua palavra. Que a palavra do Senhor, assim como Jonas fez, anunciou, estamos anunciando nesta noite. Não vou dizer a você que em 40 dias, nem há 40 meses, nem há 40 anos, eu não sei. Mas um dia Cristo virá. Um dia Cristo virá. Aleluias. E como nós aguardamos esse grande dia. Como nós aguardamos. Porque a vontade dele é que nenhum se perca. E o nosso desejo é que você, que ainda não faz parte desta família, você se envolva com esta família, você entregue a sua vida. Não é por força, nem por violência, mas a palavra de Deus, ela é anunciada, e o nosso desejo é que você não seja apenas amigo do Evangelho, mas que você seja um crente em Cristo Jesus, salvo e remido pelo seu sangue. O nosso desejo, Juquinha, você sabe disso, tanto quanto os outros aqui, é que eles se sintam muito bem, abraçados, acolhidos, porque isso é a igreja do Senhor. Mas a nossa maior alegria é quando um visitante, quando um amigo, ele diz: sim, eu quero servir a esse Deus verdadeiramente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Nós não estamos aqui como Jonas, chateado com você, não. Nós estamos felizes porque você está aqui, felizes, mas a mensagem é: arrepende-te, porque Cristo virá. Cristo virá.